Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar, oferece Programa Panorama. Vem aí o janeiro de ofertas Ultralar. Refrigerador Consul Duplex 10 vezes de R$ 279,90. Refrigerador Consul uma porta 10 vezes de R$ 239,90. Roupeiro Capisberg 6 portas 10 vezes de R$ 139,90. Roupeiro Panam 10 vezes de R$ 169,90. Janeiro de ofertas Ultralar. Tudo para o seu lar. Olá, hoje é sábado 13 de janeiro de 2024. Vamos ver o que nós temos hoje aqui no programa. Formada mais uma turma de um programa que leva às escolas a educação contra as drogas e a violência. Tomaram posse esta semana os novos conselheiros tutelares de Abaetetuba com a missão de garantir os direitos da criança e do adolescente. Círio de São Sebastião sai às ruas neste domingo na primeira procissão religiosa do ano em Abaetetuba. No nosso janeiro especial, vamos rever em uma edição compacta a história das crianças do além e vamos anunciar qual será o primeiro episódio da nova temporada dos Contos Sobrenaturais. Estamos no ano de eleições municipais, mas para votar nos seus candidatos a prefeito e vereador, é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral e nós vamos dar todas essas informações para você. A violência em Abaetetuba, o caso dos 2 seguranças baleados e mortos, o que diz a Polícia Civil e uma entrevista exclusiva com uma das filhas de uma das vítimas. E a morte de um homem durante uma partida de futebol no estádio Humberto Parente. Eu sou Naldo Araújo e sejam todos bem-vindos ao Panorama. Com a melhor estrutura física e pedagógica da região, professores especialistas, mestres e doutores, os mais avançados dos métodos de ensino. Em 2024, vem ser Engels. As matrículas já estão abertas. Quer pedir medicamentos sem sair de casa? Deixe por conta do Disque Entrega da Max Popular. É só chamar a gente no Zap 984819985. Ligou, pediu, chegou. É só escolher o produto que a gente entrega aí, na sua casa. É o Disque Entrega da Max Popular. 984819985. O Mamonas Café deseja a você que o ano de 2024 seja de muitas realizações. Que os próximos 365 dias tragam muitos sonhos realizados, muita paz e, é claro, as coisas mais gostosas da vida. E por falar em coisas gostosas, desejamos que vocês venham sempre nos visitar, porque afinal de contas nós tornamos os seus dias uma delícia. Feliz Natal e Feliz Ano Novo! Estamos encerrando um ciclo e iniciando uma nova jornada. Temos certeza que será um ano de muitas conquistas. Estaremos sempre acreditando que o sucesso é possível. E o sucesso deve ser conquistado com trabalho e determinação. Foi assim que nossa empresa surgiu e é assim que ela vai continuar crescendo. Muita energia positiva em 2024 é o que deseja a ACR Electric. Para nós da Clínica Sorriso, esse foi um ano de muitas lutas e muitas conquistas. O ano em que ampliamos a nossa história que começou no Moju. E chegamos em Abaetetuba. Só temos gratidão por sermos recebidos de braços abertos nesta terra tão especial. Que 2024 venha com muitos sorrisos. Foi dada a largada para mais uma jornada de muito aprendizado. O Sigmaringa Magazine tem tudo o que você precisa para a volta às aulas de 2024. E com as melhores formas de pagamento, Pix, cartões e Aspeb.
Venha conferir as novidades que só o Sigmaringa Magazine tem. Como chamar uma promoção onde todos os produtos das Óticas Diniz têm até 50% de desconto? E plano bombástico, liquida a tua ração, promo loucura? É até difícil achar um nome para uma promoção dessas, então pode chamar de Descontudo mesmo. Começou o Descontudo Diniz, toda loja com até 50% de desconto. São óculos até pela metade do preço. Aproveite já e comece o ano de óculos novos. Óticas Diniz, pra ver você feliz. Nas festas de final de ano, nada melhor do que reunir a família e os amigos e celebrar a vida. Com os produtos da Casa de Carnes Macedo, esses momentos ficam ainda mais especiais. Boas festas, Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. São os votos da Casa de Carnes Macedo. Vai viajar de carro nas festas de fim de ano? Não esqueça de fazer a revisão completa do seu veículo com nossos profissionais especializados da Casa das Peças. Porque esse é sempre o nosso desejo, ver você, nosso cliente e amigo, sempre feliz. E que essa felicidade se estenda por todo o ano de 2024. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo é o que deseja a Casa das Peças, a casa ideal para o seu carro. Quer um colégio com a melhor estrutura física e pedagógica da região? Professores especialistas, mestres e doutores. Os mais avançados dos métodos de ensino. Em 2024, vem ser Engels. As matrículas já estão abertas. O Panorama é um oferecimento das lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. Boa tarde. Existe um programa coordenado pela Polícia Militar que tem como objetivo implantar a cultura da paz, começando pela conscientização de crianças e jovens. É o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Esta semana, o PROERD formou mais uma turma de estudantes de escolas públicas. A Janete estava toda orgulhosa ao lado do filho. O Wesley, de 12 anos, era um dos 403 alunos do 5º ano da rede municipal que participaram do PROERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Para mim é gratificante, né? Porque antes não existia essa inclusão, né? Hoje já existe e para mim eu não tenho palavras para agradecer à escola primeiramente, né? E depois dessa conclusão, o meu filho é coisas novas para ele aprender e para mim não me importo de vir acompanhar meu filho. Foi um momento muito especial para todos. Afinal, esse é um programa coordenado pela Polícia Militar que busca manter a sociedade bem longe das drogas e da violência, começando desde a infância e a juventude. A principal iniciativa é levar lições, né, para essas crianças aí que estão no 5º ano, onde dentro em breve elas vão ter contato com outras crianças maiores, né, possivelmente das escolas do estado, e levar instruções para elas para que elas possam, caso sejam oferecidos a ela algum tipo de droga, dizerem não. Então esse é a principal meta do nosso trabalho. Nós não podemos esquecer que a educação ela é a base de tudo. E nós, com a segurança pública, é um braço da segurança pública nas escolas, tanto nas supervisões, nos colégios de supervisão militar, quanto com o PROERD nas escolas municipais. Nessa etapa, a Polícia Militar estabeleceu parceria com a Prefeitura de Abaetetuba, o que tornou possível levar as disciplinas do PROERD a 17 turmas de 7 escolas públicas. É uma parceria extremamente saudável, onde a Polícia Militar, nessa articulação educacional preventiva, junto à SEMEC Abaetetuba, consegue chegar às escolas e mostrar que a polícia ela não está só para repressão à violência, ela também é uma aliada no combate e na prevenção à violência. O PROERD, com suas lições de valorização da vida, acaba envolvendo não só alunos, mas toda a comunidade escolar onde ele é implantado. É um momento ímpar, né? Assim, de um grande aprendizado
para nós reviver, porque eu já tive outros momentos com a experiência do ProERD, e para as crianças é de suma importância. Nessa cerimônia de formatura de mais uma turma, estavam estudantes que já se formaram no ProERD e integram o Clube de Música da escola sob supervisão militar Estela Maria, no bairro do Algodoal. Esses alunos aprenderam e já estão a serviço do ProERD. Nós estamos sempre dando esse apoio, né, ao programa do ProERD. Em todas as formaturas que nós já tivemos, o ProERD sempre solicita a presença, né, do Clube de Música para dar o apoio na execução dos hinos nacionais, hinos do Estado do Pará, hino à bandeira, enfim. Nós fazemos esse trabalho por entender que a música ela é de fundamental importância para o desenvolvimento, né, cognitivo, social dos nossos alunos, e nós estamos trabalhando aí para que cada dia mais esse programa possa crescer e cada dia mais possamos ter, né, os nossos alunos aí vivenciando esse universo da música. E lá estavam os músicos formados pelo ProERD, mostrando o talento que eles aprimoraram dentro do programa. A gente fica feliz porque se trabalha com essas crianças o combate à droga, a violência, a importância da disciplina. A disciplina é importante para qualquer pessoa, seja nos estudos, seja futuramente para você trabalhar, você precisa ter disciplina. E promove a inclusão. O filho da Janete, que mostramos lá no começo da reportagem, por exemplo, é um estudante com transtorno do espectro autista. Mas isso nunca foi obstáculo para ele ser um dos mais novos multiplicadores das lições aprendidas no ProERD. O que é que representou ter participado do ProERD? O que é que você aprendeu nessa formação? Obedecer. O conhecimento à sociedade. E quanto às drogas? O que é que você aprendeu em relação às drogas, a ficar longe das drogas? Que não se deve usar, prejudica o ser humano. A infância e a juventude devem, logicamente, sempre ser estimuladas a ficarem longe das drogas e da violência e de ter seus direitos garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Para isso existe o Conselho Tutelar. Essa é a missão dos novos conselheiros tutelares de Abaetetuba, eleitos pelo voto da população e empossados esta semana para um mandato de 4 anos. A Rose foi eleita para o 2º mandato como conselheira tutelar. Para ela, é a renovação do compromisso de integrar um órgão que tem como função garantir os direitos de crianças e adolescentes. Uma missão que enfrenta muitos desafios. Isso é uma luta muito grande. A gente tem que enfrentar várias situações, né, graves, combater a violência contra a criança. E a partir do momento que a gente entra nesse confronto, nesse desafio, a gente encontra várias barreiras. Barreiras bastante conhecidas pela Josi Bahia, que já foi conselheira tutelar por 2 mandatos. Garantir direito de crianças e adolescentes não é fácil, Naldo, porque existem algumas pessoas que têm ideias contrário ao que diz a lei, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem pessoas que criam raiva de conselheiros tutelares, mas eu quero deixar bem claro aqui que o conselheiro tutelar ele é um guardião do direito das crianças e do adolescente e que ele vai estar sempre próximo da comunidade para que nenhuma violação de direito aconteça. A Josi é a atual secretária de Assistência Social e também presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E foi nessa condição que ela presidiu a posse dos novos conselheiros tutelares. São 2 conselhos atuando em Abaetetuba, compostos por 5 conselheiros cada um. A Neidiane é uma das 5 integrantes do Conselho Tutelar Rural. Sou moradora da comunidade Nossa Senhora Aparecida, do Furo do Panacoera. Bom, a nossa experiência, a gente já trabalha há 15 anos na área da educação,
trabalhando em prol do direito da criança e do adolescente, sempre priorizando pela garantia do direito, o que não vai ser diferente no Conselho Tutelar. A Márcia é uma das conselheiras tutelares que vão atuar na área urbana. Eu trabalho há mais de 10 anos na Igreja Assembleia de Deus e já desenvolvo um trabalho com crianças e adolescentes dentro da minha instituição. Então eu já venho de uma carreira assim, prestando serviços a essa população e me identifico muito com a área, né? E senti o desejo também de evoluir um pouco mais. Então foi que entrei, me candidatei ao Conselho Tutelar e estamos aqui para fazer cumprir e zelar por esses direitos de crianças e adolescentes. Todos esses 10 novos conselheiros tutelares chegaram até aqui depois de participar de um momento histórico. Essa eleição ela foi extremamente procurada, né? Uma eleição que não é obrigatória, o voto foi espontâneo, que nós tivemos um público muito grande de pessoas que procuraram espontaneamente, que votaram, né? Então, ressaltar o reconhecimento da população da importância do conselho, dos órgãos que são os conselhos tutelares, o urbano e o rural. Foram quase 30 mil votos em 31 candidatos na eleição para conselhos tutelares mais rápida da história de Abaetetuba e com tempo de apuração de votos também inédita. Isso porque foi a primeira votação para os conselhos tutelares com o uso das mesmas urnas eletrônicas usadas nas eleições tradicionais. A participação do TRE eleitoral foi fundamental no processo de escolha dos conselheiros, porque foi muito rápido. Quando cheguei aqui, vi as conselheiras falando, né, a equipe toda do conselho dizendo que demora muito. E a gente conseguiu fazer isso 8h30 da noite, já tinha o resultado e todo mundo estava muito satisfeito com a velocidade da eleição. Os conselheiros tutelares foram empossados para um mandato de 4 anos. Eles atuam com o apoio de uma rede de proteção formada por órgãos e entidades ligados à garantia dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Ministério Público, com o Conselho Tutelar, a gente fala que nós somos a linha de frente na defesa na proteção do direito das crianças e do adolescente, porque qualquer situação que envolva questões de risco para as crianças, o Conselho Tutelar atua nesse pilotão de frente e automaticamente imediatamente comunica ao Ministério Público, para nós definirmos estratégias, ações para a retirada das crianças em situação de risco. Então é uma grande parceria, estamos muito felizes, né, que hoje a Abaetetuba vai nomear, né, efetivamente vai dar posse aos 2 conselhos tutelares, urbano e rural, e a expectativa é grande no trabalho dessa nova equipe que entra. Eles são responsáveis por proteger as nossas crianças e adolescentes, garantir os seus direitos, e nós lá da DEACA, principalmente, nós trabalhamos diretamente com eles, né? Nós integramos a rede de proteção e é muito importante que nós trabalhamos de maneira coordenada, né, na proteção das crianças e dos adolescentes daqui de Abaetetuba. Os 5 conselheiros tutelares da área urbana são Fernanda Soares, Márcia Rodrigues, Vera da Pastoral, Zé da Francilândia e Rosiane Ferreira. Os conselheiros tutelares da zona rural são Jucirlei Barbosa, o Zaqueu, Ranieri dos Santos, Raimundo Ezequiel Pereira, Jéssica Cunha e Neidiane Silva. Começa neste final de semana a festividade do São Sebastião. Amanhã, domingo, sairá o Círio de São Sebastião, nessa que é a primeira procissão religiosa do ano em Abaetetuba. No bairro de São Sebastião, o clima é de preparativos para o início da festividade do padroeiro. O Círio, que será realizado neste domingo, abre o calendário anual de programações religiosas da Igreja Católica. Este ano não é diferente, né? No dia 14, amanhã, tem o Círio, né? Hoje a trasladação ela sai aqui da igreja após a missa, segue para a igreja de Santa Rosa, que é a matriz da nossa paróquia, e de lá, no domingo, né, tem o Círio, que sai às 8 horas da manhã até aqui a nossa igreja de São Sebastião. A festividade dura uma semana e será encerrada no domingo, dia 21 de janeiro. E a programação cultural, ela só retorna na quinta-feira, né? A gente tem uma diminuída na programação cultural e ela já retorna na quinta-feira até o domingo do encerramento da festa. Esse, que é o primeiro Círio do ano em Abaetetuba, vem sendo realizado há 37 anos. A devoção por aqui surgiu com a própria formação do bairro, batizado com o nome do Santo Mártir. A gente quer convidar, né, você a participar conosco da trasladação, que acontece logo mais às 18 horas, né, tem a missa, em seguida a trasladação até a igreja de Santa Rosa de Lima.
E de lá, amanhã, às 8 horas da manhã, saímos com o Sírio, né, percorrendo algumas ruas do bairro de Santa Rosa e percorrendo aqui o nosso bairro de São Sebastião, até encerrar na igreja com a celebração da Santa Missa e depois a programação cultural também no nosso Centro Cultural aqui de São Sebastião. Todos somos convidados a participar dessa festa, que dá início, né, às festas católicas aqui em Abaetetuba. São Sebastião abre, portanto, a série de vários sírios que são realizados em Abaetetuba ao longo de 2024. Boa festividade aos moradores aí do bairro de São Sebastião. Bom, esse ano será marcado pelas eleições municipais. Daqui a 9 meses estaremos votando para prefeito e vereador. Só que antes é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral. Até quando o eleitor pode regularizar sua situação para estar apto ao direito do voto? Para responder a essas dúvidas, eu converso agora com Paulo Santos, técnico judiciário do TRE Pará. Boa tarde, Paulo. O que o eleitor não deve deixar de fazer para poder ter o direito de escolher seus candidatos? O eleitor ele deve comparecer à Justiça Eleitoral com antecedência até dia 8 de maio para regularizar sua situação eleitoral ou verificar pendências, no caso, eleições que não votou, que aí vai ter uma multa eleitoral, pessoas que deixaram de votar há muito tempo, 5 anos, que acaba sendo expurgado do nosso sistema eleitoral, e também pessoas que querem tirar o título, que são pessoas com 16 anos. Então, é bom procurar a Justiça Eleitoral com antecedência para evitar as longas filas que vão acontecer no dia 8 de maio, que é o último dia para regularização eleitoral. E de que forma, Paulo, o eleitor ele pode regularizar a sua situação na Justiça Eleitoral? Pode ser feito isso presencialmente, aí no cartório eleitoral, ou pode ser feito tudo pela internet? Bom, ele pode optar pelo presencial ou via online. O presencial é só comparecer ao cartório eleitoral, das 8 a 1 hora da tarde, às 13 horas, munido com os documentos. Documento com foto oficial, CPF e endereço. Se tiver 19 anos, trazer o alistamento militar. E ele pode também optar pela função online, que é fazer o título NET. Entrar no nosso sistema da internet, do TRE Pará, fazer os atendimentos e no prazo de 7 dias tem que vir aqui ao cartório para fazer a confirmação dos dados. Paulo, como eu disse antes, nós estamos em um ano de eleições municipais. Quais são as datas mais importantes no calendário da Justiça Eleitoral deste momento até outubro? O calendário importante vão ser o fechamento do cadastro, que vai ser dia 8 de maio. É por isso que a gente está fazendo esse informe para as pessoas ir logo procurar o cartório eleitoral para fazer a sua regularização e evitar as filas. Depois teremos o período de registro dos candidatos, tanto de prefeito como vereador, e também o grande dia que vai ser a eleição, no dia 6 de outubro de 2024. Perfeito, Paulo. Então reforce esse chamado para que o eleitor regularize a sua situação junto ao TRE o quanto antes e não perca seu direito de votar nas eleições de outubro. O cartório eleitoral convida todos os cidadãos e cidadãs de Abaetetuba que procurem o cartório eleitoral para sua regularização e verificar se há alguma pendência e assim evitar as longas filas que acabam se formando no último dia do fechamento do cadastro, que vai ser dia 8 de maio. Então, a Justiça Eleitoral está aberta de 8 às 13 horas, de segunda a sexta-feira. Então, evite filas, procure logo regularizar a sua situação eleitoral para que no dia 6 de outubro você possa exercer o seu direito ao voto. Muito obrigado ao Paulo Santos, técnico judiciário do Cartório Eleitoral da 7ª Zona, dando algumas orientações para que o eleitor fique apto a votar nas eleições do próximo mês de outubro. Depois do intervalo, no Janeiro Especial, vamos rever em uma edição compacta a história das crianças do além e vamos saber como será a estreia da nova temporada dos contos sobrenaturais. E a violência em Abaetetuba, o caso dos 2 seguranças baleados e mortos, o que diz a Polícia Civil e uma entrevista exclusiva com a filha de uma das vítimas. Daqui a pouquinho. O Engels é show de bola em aprovação do Enem e demais vestibulares. E você, quer ser calouro em 2024? Inscreva-se no cursinho Engels de Ciências da Natureza e Matemática. As matrículas já estão abertas.
Venha estudar com os campeões quando o assunto é ingressar no nível superior. Ou seja, vem ser Engels. Para nós da Clínica Sorriso, esse foi um ano de muitas lutas e muitas conquistas. O ano em que ampliamos a nossa história que começou no Moju. E chegamos em Abaetetuba. Só temos gratidão por sermos recebidos de braços abertos nesta terra tão especial. Que 2024 venha com muitos sorrisos. O Mamonas Café deseja a você que o ano de 2024 seja de muitas realizações. Que os próximos 365 dias tragam muitos sonhos realizados, muita paz e, é claro, as coisas mais gostosas da vida. E por falar em coisas gostosas, desejamos que vocês venham sempre nos visitar, porque afinal de contas nós tornamos os seus dias uma delícia. Feliz Natal e Feliz Ano Novo! Como chamar uma promoção onde todos os produtos das Óticas Diniz têm até 50% de desconto? Econo Bombástico, liquida a torração, promo loucura. É até difícil achar um nome para uma promoção dessas, então pode chamar de Descontudo mesmo. Começou o Descontudo Diniz, toda loja com até 50% de desconto. São óculos até pela metade do preço. Aproveite já e comece o ano de óculos novos. Óticas Diniz, pra ver você feliz. Quer pedir medicamentos sem sair de casa? Deixe por conta do Disque Entrega da Max Popular. É só chamar a gente no Zap 98481-9985. Ligou, pediu, chegou. É só escolher o produto que a gente entrega aí, na sua casa. É o Disque Entrega da Max Popular 98481-9985. Foi dada a largada para mais uma jornada de muito aprendizado. O Sigmaringa Magazine tem tudo o que você precisa para a volta às aulas de 2024. E com as melhores formas de pagamento, Pix, cartões e Aspeb. Venha conferir as novidades que só o Sigmaringa Magazine tem. Nas festas de final de ano, nada melhor do que reunir a família e os amigos e celebrar a vida. Com os produtos da Casa de Carnes Macedo, esses momentos ficam ainda mais especiais. Boas festas, Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. São os votos da Casa de Carnes Macedo. Estamos encerrando um ciclo e iniciando uma nova jornada. Temos certeza que será um ano de muitas conquistas. Estaremos sempre acreditando que o sucesso é possível. E o sucesso deve ser conquistado com trabalho e determinação. Foi assim que nossa empresa surgiu e é assim que ela vai continuar crescendo. Muita energia positiva em 2024 é o que deseja a ACR Electric. Vai viajar de carro nas festas de fim de ano? Não esqueça de fazer a revisão completa do seu veículo com nossos profissionais especializados da Casa das Peças. Porque esse é sempre o nosso desejo, ver você, nosso cliente e amigo, sempre feliz e que essa felicidade se estenda por todo o ano de 2024. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo é o que deseja a Casa das Peças, a casa ideal para o seu carro. Vem aí o janeiro de ofertas Ultralar. Refrigerador Consul Duplex 10 vezes de R$ 279,90. Refrigerador Consul uma porta 10 vezes de R$ 239,90. Roupeiro Capisberg 6 portas 10 vezes de R$ 139,90. Roupeiro Panam 10 vezes de R$ 169,90. Janeiro de ofertas Ultralar. Tudo para o seu lar. O Panorama é um oferecimento das lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. Um homem morreu esta semana durante uma partida de futebol no estádio Humberto Parente.
O estádio Humberto Parente, no centro de Abaetetuba, onde há jogos amadores todos os dias, ficou fechado nesta sexta-feira. Foi nesse gramado que aconteceu uma tragédia um dia antes. O servidor público Edinho da Silva Sardinha participava de um jogo de futebol de um campeonato de Masters. De repente, ele desabou em campo. Houve uma primeira tentativa de reanimação por alguns profissionais de saúde que estavam de folga no local. Diante da gravidade do caso, ele foi levado à unidade de pronto atendimento de Abaetetuba. Às 5h35 da tarde de quinta-feira, Edinho teve a morte confirmada na UPA, sendo o óbito declarado como resultado de um infarto agudo do miocárdio. O cortejo fúnebre na tarde desta sexta-feira foi marcado por homenagens, porque Edinho era bastante conhecido na cidade. Houve uma parada em frente ao estádio, onde ele sempre participava de competições de futebol, atuando como goleiro. Só que na quinta-feira, segundo relatos de quem estava no local, ele tinha ido apenas assistir a um dos jogos, mas acabou preenchendo a vaga na posição de lateral de um dos times quando teve o infarto. Outra homenagem foi prestada pelos colegas de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde. Foi uma perda muito grande para o nosso setor de endemias, um grande profissional, amigo nosso da categoria, tá? Hoje a nossa categoria realmente está muito triste, muito abalada, tá? Com essa fatalidade, essa morte repentina do nosso amigo, profissional exemplar, sabe? Sempre é ativo, salvando vidas em Abaetetuba. Foi uma pessoa que somou muito, contribuiu muito para a saúde pública do nosso município. Então, pro Edinho, toda a homenagem é pouca para ele, porque ele é merecedor de tudo, tá? Infelizmente, nós o perdemos, mas que Deus o receba no seu leito de glória. Uma outra parada foi em frente ao setor de endemias, onde ele foi lembrado pela sua atuação na área da saúde pública. Edinho, meu amigo, meu irmão, meus irmãos de casa, sua família, agradece por todos esses anos que estivesse com nós juntamente no combate do dia a dia. Vá em paz, meu amigo, que Deus te abençoe, que Deus te guarde em bom lugar. O cortejo seguiu para a Catedral de Conceição e depois para o cemitério público de Abaetetuba. Edinho tinha 55 anos e deixa a esposa e 4 filhos. Hoje é uma perda inestimável, né? O tio Edinho, ele era uma coluna na nossa família. Ele vinha suprindo a lacuna de que primeiro foi a nossa avó que faleceu, né? E ele supriu essa necessidade, né? Sendo um filho, primeiro para o nosso avô, vô Lourenço, ele foi um filho muito atencioso, foi o esteio do vô Lourenço quando a avó Edith faleceu. E para sua família também, né, para os seus filhos, sempre ajudou, encaminhou, um excelente pai, né, um excelente tio. Então hoje é uma perda imensurável para nós. A nossa solidariedade à família do Edinho. Bom, vamos seguindo o programa. É tradição do Panorama exibirmos algumas reportagens especiais do ano anterior, no primeiro mês do ano novo. No janeiro especial de hoje, vamos reexibir, em uma versão compacta, a história das crianças do além. Estamos na rua Pedro Rodrigues, no centro de Abaetetuba. Esse é um local histórico da cidade, porque foi um dos primeiros caminhos ligando o rio à terra firme. E parece também com uma vocação natural para esse ar misterioso, este silêncio, apesar de aqui ser um local bastante movimentado durante o dia. É a feira, afinal de contas, e também ainda muito habitado. Mas, como eu disse, ele ainda carrega, assim, tarde da noite, esse ar misterioso, de silêncio, de penumbra. Agora imagina tudo isso 70 anos atrás.
Era uma cidade isolada no meio da floresta, era uma cidade que tinha um grande contato com as próximas cidades, com as cidades vizinhas, através do rio. Né? Era uma cidade de vida noturna praticamente inexistente, então durante o dia havia até um certo movimento nas feiras, um movimento pela cidade. Esse movimento diminuía um pouquinho à tarde, e à noite ele era totalmente interrompido por volta das 9, 10 da noite. E era no silêncio daquela Abaetetuba de meados do século XX que fatos estranhos começavam a acontecer nesse ponto da cidade. Aqui no centro, era muito comum a narrativa de crianças que apareciam misteriosamente em alguns lugares. No nosso quarteirão havia um espaço, mais ou menos no meio do quarteirão, onde havia pelo menos 2 casas onde essas visões eram mais frequentes. Os adultos viam e já até conviviam com aquelas crianças misteriosas que apareciam ali. A história que se sucedeu aqui na Pedro Rodrigues é uma história que me foi contada por uma pessoa que hoje deve estar na casa dos seus 80 anos ou mais e que tinha ido participar de um evento social em Belém. Naquela época se viajava para Belém de barco, e eles foram no barco. Quando voltaram para Abaetetuba desse evento social, um casamento, eles desembarcaram aqui no porto e vieram caminhando aqui pela Pedro Rodrigues. Quando chegaram aqui, um pouco além dessa esquina, próximo ali do meio do quarteirão, eles se depararam com crianças brincando de roda lá na esquina. Eles acharam esquisito, porque era por volta de 1, 2 da madrugada. Que história era essa? Naquele tempo, crianças, e elas estavam bonitinhas, de vestidinho, de meinha, aquelas crianças com cabelo arrumadinho, Então, a pessoa que me contou essa história me disse que ficaram todos surpresos. E como ela fazia parte do grupo jovem que vinha na frente, eles saíram correndo para ver as meninas mais de perto. E os adultos vinham mais atrás, a uma certa distância deles, Então, imagina a cena, Quando eles correram para lá para ver as meninas perceberam a presença deles e saíram na direção da prefeitura. Saíram aqui na esquina e seguiram pela Siqueira Mendes em direção à prefeitura. E elas, quando chegaram na esquina, que olharam para o lado da prefeitura, surpresa, não havia criança nenhuma brincando na rua. Essas histórias sobrenaturais, esse mistério todo que ronda esse local da cidade, também tem relação com a própria origem do que hoje é a Rua Pedro Rodrigues. Existem relatos do Frei Caetano Brandão, de meados de 1785, em que ele, passando em viagem por Abaetetuba, narrou que aqui, neste exato lugar, havia uma igreja de pedra, que não era a igreja original do Francisco Monteiro, que aquela era de madeira e já tinha desaparecido. Era uma igreja de pedra, pequena, e atrás dessa igreja, a igreja voltada para o rio, e atrás dessa igreja havia um cemitério. Nos anos 50, durante a administração de Joaquim Mendes Contente, houve uma obra de urbanização nessa rua, Ela recebeu terraplenagem e foi necessária alguma escavação. E nessa escavação apareceram muitos túmulos, muitas sepulturas. E isso, na ocasião, gerou muitas histórias de que tinha gente que ficava com medo de passar por aqui, porque era um lugar mal assombrado e etc. Nos anos 90, nós viemos aqui
né? Durante também uma obra de construção de galerias pluviais, e foi possível nós vermos os alicerces da igreja, uma parte das paredes que ainda se encontram aqui embaixo, construídas com pedra, e também vários túmulos, onde era possível ver, né, as ossadas e alguns depósitos de cal. Exatamente, eu lembro bem disso, Jorge, lembrando que foi uma reportagem que íamos fazer aqui, não foi, Jorge? Exatamente. Verificar aquelas coisas estranhas que começavam a brotar da terra, né? Exatamente. Eram esqueletos humanos, dentes. Então uma coisa muito assombrosa. E eu e Jorge fomos procurar entender um pouco disso, né, Jorge? Exatamente. Eram vestígios, são vestígios, né, porque ainda estão aí, são vestígios dos primeiros abaeteenses que estavam sepultados atrás daquela igreja narrada, né, pelo Frei Caetano Brandão. Os relatos de crianças brincando nas madrugadas e que, ao serem vistas, desapareciam misteriosamente, continuaram ao longo dos anos. Existe um relato de uma senhora que morava em uma casa na Barão do Rio Branco, onde havia uma espécie de piscininha ou lago na frente. E uma noite ela foi olhar pela janela, a criança estava sentada, brincando na água, sacudindo os pés. Só uma menina ali, sacudindo os pés. A maioria dos relatos mostra essas crianças brincando de roda, brincando de correr, enfim, um comportamento infantil absolutamente normal. Mas o que aconteceu com esses relatos? Será que existem atualmente? A gente nota que o fenômeno vem se repetindo há muito tempo, né? E persiste até nos dias de hoje. Ainda há relatos bem recentes dessas aparições na cidade. Mas por que crianças estariam se manifestando do além? Como é que se chamavam as crianças que morriam? Eram anjos, né? Quer dizer, talvez essas narrativas estejam relacionadas à inocência, à pureza, né? A uma ideia de algum ser que está acima do bem e do mal. E aí elas vão sendo repassadas, quer dizer, eu vi uma criança, eu não vi um demônio, eu não vi um monstro, né? Eu vi uma criança, né? Então talvez seja isso que acabe reforçando essa presença. A gente tem que aprender a conviver com o desconhecido. Existem as narrativas, não há provas, a ciência não tem instrumentos para lidar com esse tipo de situação, e eu acho que pertence mais ao universo da literatura, do cinema, né, dos contos assombrosos, dos contos fantásticos, adentrar por essa seara aí, por essa vereda. E olha, já no próximo sábado vamos estrear a segunda temporada dos Contos Sobrenaturais. A história que vamos contar vem lá do ramal do Camutim, na zona rural de Abaetetuba. Vamos até o ramal do Camutim contar a história de 7 sepulturas que só não foram esquecidas pelo tempo graças à família da Dona Paula. Aqui, como gente já me falou, tu preserva isso daqui, aqui não tem mais nada, nem osso mais, já destruiu tudo. Gente, mas é um lugar abençoado, é um lugar de respeito, vamos respeitar. Como começaram os enterros nesse local e como esse Campo Santo produziu uma história assustadora. 11 horas da noite, chegou essa senhora sentada no berço da rede dele. Ele pegou, já disse que vinha aqui, nesses horários de meia-noite, que ela pediu para ele, mas ela não veio, ele não veio. A Dona Rosa e os 6 anjinhos. No
próximo sábado, na estreia da segunda temporada dos Contos Sobrenaturais. Olha aí, no próximo sábado, portanto, episódios inéditos da nova fase dos Contos Sobrenaturais. Imperdível. Abaetetuba viveu dias de violência nos últimos dias. Em menos de 24 horas, 3 pessoas foram baleadas e 2 morreram. Nessa reportagem, temos entrevistas exclusivas com o delegado da Delegacia de Homicídios de Abaetetuba e também com a filha de uma das vítimas dessa onda de violência. O casal Kleber Jordan Araújo e Rilane Vilhena Cavalcante estava se divertindo com alguns amigos no bairro da Francilândia. Foi quando, segundo depoimentos colhidos pela polícia no local, 2 homens saíram de uma caminhonete disparando vários tiros em direção ao casal. As vítimas foram socorridas, mas Kleber não resistiu. Rilane foi levada em estado grave para o Hospital Regional de Abaetetuba, mas sobreviveu. Na noite de domingo, um dia após o primeiro crime, outro baleamento. Um segurança voltava de um balneário aqui no ramal do Castanhal 2 depois de um dia de trabalho. Aproximadamente nesse trecho do percurso, ele foi baleado em circunstâncias que ainda estão sendo investigadas. Nazareno de Jesus Pires, conhecido como Duque, foi socorrido por moradores das redondezas e levado para o Hospital Regional de Abaetetuba. Mas após 2 dias de internação, ele acabou morrendo. Esses 2 episódios de violência que abalaram Abaetetuba estão sendo investigados pela Delegacia de Homicídios. Inicialmente não podemos descartar a possibilidade de haver alguma conexão entre os crimes praticados tanto no sábado como no domingo. No entanto, nós trabalhamos com diversas linhas de investigação também para não descartar alguma eventual suspeita que possa passar desapercebida caso nós busquemos apenas uma direção na investigação. Agora, quanto a possíveis testemunhas, depoimentos, a polícia logicamente está colhendo todos esses relatos. Exatamente. A Polícia Civil obteve depoimentos tanto de testemunhas como de colaboradores que não quiseram se identificar. No entanto, é até bom tocar neste ponto, que é importante que a população saiba que ela pode denunciar e não será de forma alguma revelada a identidade daquela pessoa que nos traga informações que possam colaborar com as investigações. Então nós ouvimos diversas pessoas, tanto anonimamente como pessoas que compareceram aqui à unidade, estamos verificando todas essas informações junto com outras entidades policiais, polícia científica, polícia militar, inteligência da polícia civil, para que possamos dar a resposta mais rápida possível para trazer tranquilidade à população de Abaetetuba. Do primeiro crime, o de sábado à noite, o que se apurou até o momento é que horas depois dos baleamentos do casal na Francilândia, uma caminhonete modelo Frontier foi encontrada carbonizada na rua Professor Felipe do Espírito Santo, próximo ao condomínio Abaetetuba, no bairro de São Sebastião. A Polícia Civil investiga se seria o mesmo veículo usado no crime. Quanto ao episódio de violência que vitimou Nazareno no domingo, o que se sabe até o momento é que esse tipo de ocorrência não seria novidade no local onde tudo aconteceu. O clima aqui no ramal do Castanhal 2 é de medo, até porque, segundo relatos de alguns moradores, são frequentes esses tiros que são dados aqui pelas redondezas. Vou conversar, por exemplo, com um morador que prefere não ter sua identidade revelada. Então o senhor me dizia que são cenas comuns aqui, principalmente no fim de semana, pessoas dando tiros aqui pela área. Senhor, aqui a gente, quando chega às 7 horas da noite, fim de semana a gente tem que estar já dentro da casa. Porque nem 2 vezes o pessoal vem atirando aí no ramal aí. A gente já fica com medo de sair de noite. Aqui se tiver uma pessoa doente, a gente já não fica com medo de já sair aqui. Porque o senhor tá vendo aí que tá queimada tudo nessas luzes aqui, é tudo escuro isso aí. A gente andar aqui é uma luta, dentro desse ramal, tudo escuro. Porque deu tempo que as lâmpadas se ficou. A gente tem medo de estar andando de noite aqui.
nós gravamos uma entrevista exclusiva com uma das filhas de Nazareno. Ela conta que o pai trabalhava como segurança havia mais de 10 anos e nunca tinha acontecido algo semelhante. Meu pai, para mim, não é porque é só meu pai, né? Pai meu e dos meus irmãos, que para mim é um homem que único, assim, é de uma pessoa, que eu tô falando, uma pessoa incrível, que ontem, né, quando o velório dele, eu pude recordar muitas coisas, assim, até que eu vejo em mim, vejo nos meus irmãos, pela força, pela pessoa honesto, pelo homem que a vida toda dele viveu para a família, para os filhos e para o trabalho. Trabalhando, ajudando, protegendo as pessoas, que foi o trabalho dele. E também, assim, um pai incrível, carinhoso, atencioso. Costumo lembrar que, eu acho que não foi só para mim, mas foi para os meus irmãos também, que ele falava assim: minha filha, o papai está aqui para o que vocês precisar. Vocês podem estar onde vocês estiver, vocês me ligam que eu vou onde vocês estiver. Nunca esquece disso. Nunca esquece que eu vou sempre estar com vocês. E, infelizmente, tiraram a vida dele dessa forma que... Eu sei que a gente tem essa passagem, né? Que a gente vai passar dessa vida, mas... Eu sempre disse, meu Deus, nunca imaginei que ia acontecer com ele, mas quando eu vejo o caso assim, eu digo, Senhor, de outras formas, de doença, é mais fácil conformar, mas assim, alguém tirando, fica com aquela incerteza no nosso coração em dizer assim, ele podia ter vivido mais, ele podia estar mais com a gente. E foi interrompido tudo isso. Por enquanto, as motivações dos dois crimes ainda são um mistério. E tivemos novidades em relação a esses dois assassinatos que ainda continuam sendo investigados pela Polícia Civil. Eu estou aqui com o delegado de homicídios, Paulo Júnior, e também com a delegada Daniela Mendes, superintendente interina da Polícia Civil aqui no Baixo Tocantins. Eu começo conversando com o delegado Paulo. Delegado Paulo, então, foram presas quantas pessoas relacionadas a esses dois assassinatos? A Polícia Civil, em reação a esta escalada de violência que surgiu subitamente aqui em nossa cidade, deflagrou esta operação conduzida pela superintendente do Baixo Tocantins, doutora Daniela, para reprimir eventuais indivíduos que pudessem ter qualquer tipo de envolvimento com os homicídios ocorridos no último final de semana, bem como para obter provas que pudessem elucidar esses crimes. Durante a operação foram presas 2 pessoas, com quantidade bastante substancial de drogas. Delegado, essas 2 pessoas estão relacionadas a quais dos crimes que ocorreram em Abaetetuba, ou a polícia ainda está apurando, assim, no geral, esses homicídios? A Polícia Civil ela está investigando estes 2 homicídios para compreender tanto o envolvimento daqueles que foram alvos de mandados de busca, bem como foram presos em flagrante hoje, e também para compreender as circunstâncias desses homicídios. E é importante que a população coopere conosco, trazendo informações, porque vamos continuar investigando para fazer com que os envolvidos nestes crimes brutais paguem pelos crimes que cometeram. Não está descartada ainda a possível relação entre os 2 assassinatos? Não, de forma alguma. A Polícia Civil trabalha com diversas linhas de investigação para não deixar nenhum detalhe que passe em branco. Nós precisamos ouvir todos os depoimentos, ouvir todas as testemunhas para que possamos, de fato, chegar à completa verdade e encaminharmos isso para que a justiça seja feita. Nós estamos atuando firmemente no combate a esses homicídios aqui na cidade de Abaetetuba. Essas prisões foram efetuadas em que locais? As prisões foram efetuadas aqui na cidade de Abaetetuba, na zona urbana, especialmente no bairro de São Sebastião.
Bom, vou conversar agora aqui com a delegada Daniela Mendes. Dá licença, delegada, por favor. Muito obrigado. Delegada Daniela Mendes, que está respondendo inteiramente pela Superintendência Regional do Baixo Tocantins. Delegada, essas operações começaram em que horário entre esta sexta e este sábado? Essas operações, nós iniciamos ela pela manhã. É importante ressaltar que só foi possível essa operação, que nós denominamos de Operação Salvaguarda, em decorrência do apoio de diversos órgãos de segurança pública. A Polícia Civil contou com o apoio da Polícia Militar, fizemos essa força-tarefa para dar essa resposta para a sociedade e para embasar nossas investigações. Logicamente, delegada, que as investigações continuam. Tem muito mais coisas pela frente para ser elucidada em relação a esses 2 crimes. Sim, nossas investigações continuam. Hoje nós cumprimos 14 mandados de busca e apreensão. Em decorrência desses mandados, nós tivemos êxitos em 2 prisões em flagrantes, em decorrência de tráfico de drogas. E é importante que a população colabore, Nós temos canais de disque denúncia, que é possível que seja feito, que é garantido o sigilo, da pessoa, que é o 181, e também tem o disque denúncia e área, que é feito pelo WhatsApp também, que é garantido o sigilo, que é 98 115 9181. Bom, essa então foi a Operação Salvaguarda. Estivemos aqui agora há pouco conversando com o delegado da Delegacia de Homicídios, Paulo Júnior, e também com a delegada Daniela Mendes, eles explicando aqui que a contribuição da população é fundamental para continuar elucidando esses crimes que abalaram Abaetetuba no último final de semana. Com a melhor estrutura física e pedagógica da região, professores especialistas, mestres e doutores, os mais avançados dos métodos de ensino. Em 2024, vem ser Engels. As matrículas já estão abertas. Vai viajar de carro nas festas de fim de ano? Não esqueça de fazer a revisão completa do seu veículo com nossos profissionais especializados da Casa das Peças. Porque esse é sempre o nosso desejo, ver você, nosso cliente e amigo, sempre feliz e que essa felicidade se estenda por todo o ano de 2024. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo é o que deseja a Casa das Peças, a casa ideal para o seu carro. Nas festas de final de ano, nada melhor do que reunir a família e os amigos e celebrar a vida. Com os produtos da Casa de Carnes Macedo, esses momentos ficam ainda mais especiais. Boas festas, Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. São os votos da Casa de Carnes Macedo. Quer pedir medicamentos sem sair de casa? Deixe por conta do Disque Entrega da Max Popular. É só chamar a gente no Zap 98481 9985. Ligou, pediu, chegou.
É só escolher o produto que a gente entrega aí, na sua casa. É o Disque Entrega da Max Popular. 98481-9985. Vem aí o janeiro de ofertas Ultralar. Refrigerador Consul Duplex 10 vezes de R$ 279,90. Refrigerador Consul uma porta 10 vezes de R$ 239,90. Roupeiro Capisberg 6 portas 10 vezes de R$ 139,90. Roupeiro Panam 10 vezes de R$ 169,90. Janeiro de ofertas Ultralar. Tudo para o seu lar. Para nós da Clínica Sorriso, esse foi um ano de muitas lutas e muitas conquistas. O ano em que ampliamos a nossa história que começou no Moju. E chegamos em Abaetetuba. Só temos gratidão por sermos recebidos de braços abertos nesta terra tão especial. Que 2024 venha com muitos sorrisos. Foi dada a largada para mais uma jornada de muito aprendizado. O Sigmaringa Magazine tem tudo o que você precisa para a volta às aulas de 2024. E com as melhores formas de pagamento, Pix, cartões e Aspeb. Venha conferir as novidades que só o Sigmaringa Magazine tem. O Mamonas Café deseja a você que o ano de 2024 seja de muitas realizações. Que os próximos 365 dias tragam muitos sonhos realizados, muita paz e, é claro, as coisas mais gostosas da vida. E por falar em coisas gostosas, desejamos que vocês venham sempre nos visitar, porque afinal de contas nós tornamos os seus dias uma delícia. Feliz Natal e Feliz Ano Novo! Como chamar uma promoção onde todos os produtos das Óticas Diniz têm até 50% de desconto? Econo Bombástico, Liquida a tua ração, Promo Loucura. É até difícil achar um nome para uma promoção dessas, então pode chamar de Descontudo mesmo. Começou o Descontudo Diniz, toda loja com até 50% de desconto. São óculos até pela metade do preço. Aproveite já e comece o ano de óculos novos. Óticas Diniz, pra ver você feliz. Estamos encerrando um ciclo e iniciando uma nova jornada. Temos certeza que será um ano de muitas conquistas. Estaremos sempre acreditando que o sucesso é possível. E o sucesso deve ser conquistado com trabalho e determinação. Foi assim que nossa empresa surgiu e é assim que ela vai continuar crescendo. Muita energia positiva em 2024 é o que deseja a ACR Electric. Quer um colégio com a melhor estrutura física e pedagógica da região? Professores especialistas, mestres e doutores. Os mais avançados dos métodos de ensino. Em 2024, vem ser Engels. As matrículas já estão abertas. O Panorama é um oferecimento das lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. Nós abrimos esse bloco do Panorama falando do Janeiro Branco, que é esse mês de conscientização sobre a saúde mental e emocional. Para falar deste assunto, nós convidamos o comandante do 15º Grupamento de Bombeiros Militar de Abaetetuba, Tenente Coronel César Alberto, que está conosco aqui. Muito obrigado pela sua presença aqui em nosso programa. Eu que agradeço, Naldo, mais uma vez, a oportunidade de compartilhar conhecimento voltado para a saúde mental, né? Falar de saúde mental é valorização da vida e automaticamente prevenção de suicídio, né? Você deve estar se perguntando o que é que tem a ver um militar do Corpo de Bombeiros com essa temática de prevenção do suicídio, de abordagens sobre saúde mental e emocional. Eu digo que no caso do Tenente Coronel César Alberto tem tudo a ver, porque ele se tornou assim na área militar um dos grandes especialistas, estudiosos desse assunto, até porque essa sua relação com esse tema começou na sua primeira abordagem
no Corpo de Bombeiros. Conta pra gente essa história, como é que foi? Então, é diferente de todo tipo de ocorrência, Arnaldo. Quando a gente vai para um acidente de trânsito, que uma pessoa está presa às ferragens, aquela pessoa quer ser retirada daquele momento urgente. Quando a gente vai para um incêndio que tem uma vítima, aquela pessoa quer ser retirada de lá na hora, o mais rápido possível. Então, tudo quanto é formato de ação que eu tomar ali, ela vai colaborar. Diferente de uma tentativa de suicídio. Não necessariamente aquela pessoa quer ser retirada daquele ambiente. Então, a minha primeira ocorrência comandando uma unidade especializada em salvamento foi uma tentativa de suicídio, uma torre de telefonia, e que a primeira pergunta que eu fiz foi a pergunta mais óbvia socialmente, porém errada tecnicamente. Tá tudo bem com a senhora? E automaticamente a senhora virou para mim e disse: meu filho, se eu estivesse bem, eu não estaria em cima de uma torre de telefonia. Sim. E aí eu fui para a segunda pergunta, socialmente correta, mas tecnicamente equivocada. No que eu posso lhe ajudar? E ela automaticamente virou para mim e disse: meu filho, a quantidade de dívidas que eu tenho, nem se você trabalhar a vida inteira, você vai conseguir resolver. E eu fiquei lá conversando com ela uns 45 minutos a 1 hora, até que em determinado momento ela falou para mim: me ajuda a descer. E eu equipei ela tecnicamente, nós fizemos a descida. Quando nós chegamos no chão, todo mundo me parabenizou, parabéns, resolveu a ocorrência, realmente o desfecho não foi um desfecho ruim. Só que automaticamente eu fiquei muito desconfortável, porque dentro de mim eu sabia que eu não sabia o que fazer naquela ocorrência de verdade. Eu não sabia o que falar. E isso me incomodou muito. Então eu comecei a estudar, que eu percebi que existia algum ponto ali no comportamento humano que eu não conseguia entender. E comecei a pesquisar, descobri em São Paulo um curso chamado Salvamento Terrestre, dentro tinha um módulo chamado Salvamento em Tentativa de Suicídio à época, isso ali em meados de 2007, 2009, e fui para São Paulo me especializar nessa área. Lá eu conheci um outro bombeiro chamado Diógenes Munhoz, tenente-coronel de São Paulo hoje, e esse cara em 2015 fez um mestrado, e o produto do mestrado foi uma abordagem técnica à tentativa de suicídio, uma abordagem humanizada, uma técnica de dissuasão, o que falar na hora da ocorrência. Então, quando eu tive conhecimento, ele me falou: César, vem aqui em São Paulo para te aprender também esse novo método. E em 2019 eu voltei a São Paulo, fui fazer o curso de abordagem técnica à tentativa de suicídio, e lá fui entender toda a metodologia de abordagem de dissuasão. Agora, comandante, de posse desses conhecimentos, vendo a necessidade de se fazer uma abordagem correta, porque, como o senhor disse, inclusive, até as pessoas, até os civis, querem ajudar e acabam atrapalhando, Por isso que é importante sempre também chamar especialistas para esse tipo de abordagem. Mas, de posse desses conhecimentos, o senhor começou, então, a espraiar, formar multiplicadores por onde passava, não foi assim? Sim, então, assim que eu cheguei em Belém em 2019, dezembro de 2019, em abril de 2020 nós fizemos a primeira turma. Hoje no Pará todo são 5 turmas especializadas, nós somos 110 abordadores especializados em abordagem humanizada, tentativa de suicídio. Agregado a isso, ano passado o tenente-coronel Jorge fez um doutorado voltado para essa mesma temática, propondo uma rede de saúde mental interna aos órgãos, iniciando pela segurança pública. E de lá veio um outro projeto chamado Guardiões da Vida, que é o que a gente vai implantar aqui em Abaetetuba muito em breve também. Esse projeto Guardiões da Vida, ele já existe, já tem experiência aqui em outros municípios do Pará? Não, no Pará não. Abaetetuba será o primeiro município com essa iniciativa. Olha só, um privilégio então de ficar sabendo agora aqui, noticiando, essa informação muito relevante, que a Abaetetuba vai ser o pontapé inicial desse projeto. Sim. Muito bom. E aí vocês vão, logicamente, começar pelos seus homens do Corpo de Bombeiros. Sim. E a expectativa é de que vá ampliando esse tipo de conhecimento, não é isso? Sim, sem dúvida alguma. Se a gente for analisar as doenças emocionais, os transtornos da mente, e fique claro, Naldo, que eu não sou psicólogo nem psiquiatra, então talvez tecnicamente eu não seja tão assertivo, mas na parte de bombeiro, de intervenção, eu aprendi muito nesses 24 anos de serviço. Então, hoje é o inimigo invisível. Se a gente for parar para observar, os transtornos da mente, eles não têm uma característica física que eu consiga identificar quem está adoecido ou não. Em alguns casos sim, mas a grande maioria não. Então ele não tem uma lógica. Foi por causa disso, por causa daquilo. Na verdade, o suicídio é multifatorial. Então existem influências sociais, influências econômicas, influências familiares, influências
de saúde mesmo. Existem estudos que apontam para influências genéticas. Então, são multifatoriais. E, naturalmente, por ser multifatorial, ele também é multifatorial nas ações preventivas. Então, não é simplesmente vamos fazer uma atividade, uma atividade esportiva, que influencia muito, por conta das enzimas que são produzidas no organismo, diante de uma atividade esportiva. É um fator positivo que auxilia na prevenção, mas não quer dizer que ele seja o único. Há necessidade, sim, de uma intervenção familiar, uma contribuição familiar, há necessidade, sim, de uma sociedade saudável para contribuir com isso. Aí entra um ponto bem interessante, Naldo, que em ocorrências dessa natureza, a sociedade, se ela quer colaborar, ela tem que entrar com informações positivas. De que forma? Olha, eu conheço ele, eu sei o que ele fez, eu sei que ele gosta disso, que ele gosta daquilo, de coisas positivas, que colabora com a nossa abordagem de dissuasão. Como a nossa sociedade ainda passa por esse processo, por ser um processo novo, ela ainda traz informações negativas para o cenário de ocorrência. É aquela pessoa que posta nos grupos aí outras imagens de suicídio, né? Isso acaba acelerando o processo de quem já está pensando nisso, né? Sim. Em tirar a própria vida. Inclusive, comandante, nós infelizmente tivemos esta semana aqui em Abaetetuba um caso de suicídio, e justamente nesse Janeiro Branco, vocês fizeram inclusive lá o atendimento, foram lá, né? Vocês estão aqui em Abaetetuba, vocês têm relatos de que são recorrentes esses pedidos de ajuda, pessoas que suicidaram, estão tentando suicidar. Como é que está esse índice aqui em Abaetetuba? O Abaetetuba está depois dos 20 municípios com o maior número de ocorrências de tentativa de suicídio no Pará, né, pelos números que tem de atendimento do Corpo de Bombeiros. Existem dois números aí que a gente precisa entender. Um é de atendimento do Corpo de Bombeiros e outro é o de morte por suicídio, que nem foi acionado o Corpo de Bombeiros. Então, o que eu tenho são os números do Corpo de Bombeiros. As nossas intervenções, aqui em Abaetetuba são bem pequenas, é um número bem pequeno perante os outros municípios e até a realidade nacional. É uma estatística, digamos que saudável até. Porém, não é uma estatística que a gente possa dizer, então vamos ficar tranquilo. Sim. Na verdade, não. A mente humana ela é um infinito de possibilidades e nós temos sim que estar todo o tempo atentos. Hoje, pela Organização Mundial de Saúde, se entende que a depressão, a tentativa de suicídio, inclusive já é considerada como uma doença trabalhista, né? Pelo Ministério do Trabalho, já tem o CID apropriado. Ela é comparada no procedimento de tratamento como uma hipertensão, como um diabetes. Se você percebeu, se você foi diagnosticado com uma doença voltada para transtornos da mente, é importante você entender que você precisa de acompanhamento, que você precisa de medicamento dependendo do caso. E isso um profissional de saúde vai poder orientar, um psicólogo, um psiquiatra. E assim como um diabético e hipertenso vai conviver normalmente na sociedade, se estiver medicado e se estiver fazendo todos os procedimentos orientados por um profissional. Então, aquela questão, quantas vezes na nossa vida nós tivemos acesso à educação emocional? Né? Então, se a gente for comparar o nosso celular, que tem ali milhões de recursos, a gente não utiliza nem 10. Agora, se a gente parar para observar quantos recursos nós temos na nossa mente e quantos nós usamos, também bem poucos perante as possibilidades. Agora, uma outra comparação que vale a gente refletir. Quantos leram o manual do celular para utilizar? Quase ninguém. Nós só lemos quando dá problema. Sim. E quantos nós fizemos uma leitura sobre si mesmo, sobre a sua mente? Quantos já participaram de uma terapia, já buscaram um psicólogo para se autoconhecer? Ainda viemos de uma cultura que trata esse tema como um tabu. Se eu vou procurar um psicólogo é porque eu sou? A sociedade tem uma resposta equivocada. Mas, na verdade, é porque eu estou preocupado com a melhoria do meu desempenho emocional, com a melhoria da minha performance psicológica. Assim como eu quero melhorar o meu desempenho físico numa atividade física, eu procuro um personal trainer, um profissional de educação física. Né? Quando eu estou com algum mal-estar no corpo, eu estou sentindo uma dor de cabeça, uma febre, eu busco um médico. Quando eu estou percebendo que eu estou perdendo muito peso, que eu estou emagrecendo muito, ou que eu estou ganhando muito peso, eu busco um nutricionista. Então, da mesma forma, quando eu estou sentindo uma ansiedade intensa, que a ansiedade é normal, mas dependendo do nível dela, pode ser adoecimento.
Quando eu estou sentindo que eu estou ficando triste, além do padrão normal, passando muito tempo, eu preciso sim buscar um psicólogo para que ele me oriente nesse autoconhecimento e principalmente no tratamento disso. Então, a sociedade paga pela falta de informação sobre os cuidados com a saúde mental, infelizmente. Bom, conversamos aqui hoje com o comandante do 15º Grupamento de Bombeiros Militar, o Tenente Coronel César Alberto, que nos falou aqui da sua experiência com abordagens corretamente, né, feitas de pessoas que estão tentando tirar a própria vida. Ele mesmo disse que a partir da sua experiência começou a se inteirar cada vez mais do assunto e anunciou para a gente a chegada aqui, começando por Abaetetuba, de um projeto chamado Guardiões da Vida. Abaetetuba vai ser o município que vai receber em primeira mão esse tipo de iniciativa. Muito obrigado por dar essa orientação, essa aula para a gente, né, sobre abordagem de saúde mental e emocional. Na verdade, eu que agradeço o Panorama, o Naldo, por esse espaço compartilhado conosco, para que a sociedade tenha acesso a mais informações. Parabenizo pela iniciativa e garanto a você que você está salvando vidas nesse momento. Com essa informação, eu tenho certeza que muitas pessoas que poderiam estar precisando entender e conhecer um pouco mais para buscar ajuda especializada nesse momento, a partir do programa, com certeza teve acesso a essa informação. Muito obrigado mais uma vez e nós vamos encerrando o nosso panorama de hoje, dessa forma muito especial aqui, recebendo o comandante do Grupamento de Bombeiros Militar de Abaetetuba. E também nesse momento eu queria agradecer aos nossos parceiros aqui do Panorama, aquelas empresas que ajudam a fazer o nosso programa. Muito obrigado às lojas Ultralar, Sigmaringa Plaza, Casa das Peças, Casa de Carnes Macedo, Drogarias Maxi Popular, Óticas Diniz, Mamonas Café, ACR Electric, Clínica Sorriso e Colégio Engels. A você em casa, muito boa tarde, um abençoado final de semana e até o próximo programa. O janeiro de ofertas Ultralar. Refrigerador Consul Duplex 10 vezes de R$ 279,90. Refrigerador Consul uma porta 10 vezes de R$ 239,90. Roupeiro Capisberg 6 portas 10 vezes de R$ 139,90. Roupeiro Panam 10 vezes de R$ 169,90. Janeiro de ofertas Ultralar. Tudo para o seu lar. Como chamar uma promoção onde todos os produtos das Óticas Diniz têm até 50% de desconto? Econo Bombástico, Liquida a Torração, Promo Loucura. É até difícil achar um nome para uma promoção dessas, então pode chamar de Descontudo mesmo. Começou o Descontudo Diniz, toda loja com até 50% de desconto. São óculos até pela metade do preço. Aproveite já e comece o ano de óculos novos. Óticas Diniz, pra ver você feliz. Para nós da Clínica Sorriso, esse foi um ano de muitas lutas e muitas conquistas. O ano em que ampliamos a nossa história que começou no Moju. E chegamos em Abaetetuba. Só temos gratidão por sermos recebidos de braços abertos nesta terra tão especial. Que 2024 venha com muitos sorrisos. O Engels é show de bola em aprovação do Enem e demais vestibulares. E você, quer ser calouro em 2024? Inscreva-se no cursinho Engels de Ciências da Natureza e Matemática. As matrículas já estão abertas. Venha estudar com os campeões quando o assunto é ingressar no nível superior. Ou seja, vem ser Engels. O Mamonas Café deseja a você que o ano de 2024 seja de muitas realizações. Que os próximos 365 dias tragam muitos sonhos realizados, muita paz e, é claro, as coisas mais gostosas da vida.
E por falar em coisas gostosas, desejamos que vocês venham sempre nos visitar, porque afinal de contas nós tornamos os seus dias uma delícia. Feliz Natal e Feliz Ano Novo! Foi dada a largada para mais uma jornada de muito aprendizado. O Sigmaringa Magazine tem tudo o que você precisa para a volta às aulas de 2024. E com as melhores formas de pagamento, Pix, cartões e Aspeb. Venha conferir as novidades que só o Sigmaringa Magazine tem. Estamos encerrando um ciclo e iniciando uma nova jornada. Temos certeza que será um ano de muitas conquistas. Estaremos sempre acreditando que o sucesso é possível. E o sucesso deve ser conquistado com trabalho e determinação. Foi assim que nossa empresa surgiu e é assim que ela vai continuar crescendo. Muita energia positiva em 2024 é o que deseja a ACR Electric. Quer pedir medicamentos sem sair de casa? Deixe por conta do Disque Entrega da Max Popular. É só chamar a gente no zap 98481-9985. Ligou, pediu, chegou. É só escolher o produto que a gente entrega aí, na sua casa. É o Disque Entrega da Max Popular. 98481-9985. Vai viajar de carro nas festas de fim de ano? Não esqueça de fazer a revisão completa do seu veículo com nossos profissionais especializados da Casa das Peças. Porque esse é sempre o nosso desejo, ver você, nosso cliente e amigo, sempre feliz e que essa felicidade se estenda por todo o ano de 2024. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo é o que deseja a Casa das Peças, a casa ideal para o seu carro. Nas festas de final de ano, nada melhor do que reunir a família e os amigos e celebrar a vida. Com os produtos da Casa de Carnes Macedo, esses momentos ficam ainda mais especiais. Boas festas, Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. São os votos da Casa de Carnes Macedo.